O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual daremos o tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. 5 ministros pedem demissão na Argentina após derrota do governo nas primárias. E são eles: o Eduardo de Pedro, ministro do Interior, Roberto Salvarezza, ministro de Ciência e Tecnologia, Martim Soria, ministro de Justiça, Juan Cabandier, ministro do Meio Ambiente, e Tristan Bauer, ministro da Cultura, além de outras pessoas em cargos-chave do governo Alberto Fernandes, como Fernanda Raverta, diretora da ANSES, que é a Administração Nacional de Segurança Social, a Luana Vonovich, diretora da PAMI, que é o Programa de Atenção Médica Integral, a Vitória Donda, diretora do INAD, que é o Instituto Nacional contra a Discriminação, Xenofobia e Racismo, a Paula Espanhol, secretária do Comércio Interior, e o Pablo Seriani, presidente das Aerolíneas Argentinas. E aí, Felipe? Bem, e aí, Felipe, coisa nenhuma, só vou passar a parte factual, mas esse eu até brinquei no Twitter, tipo Tropa de Elite, essa pica é tua. E com todo respeito aí, né? Apenas citando o filme. E lembrando, né, que as primárias na Argentina, elas definem basicamente, né, quem pode ser candidato ou não, e elas servem de termômetro. Elas não têm um resultado vinculante, né? Elas não têm um resultado que vai de fato alterar, né, a composição do governo, do parlamento nesse momento, porém ela serve de termômetro. E a coalizão Frente de Todos, né, que é a aliança do governo, do peronismo de esquerda, teve 31% dos votos, em comparação com a coalizão Juntos, que é a coalizão macrista, à direita, que teve 40% dos votos, né? Se você fizer uma comparação do mapa eleitoral da Argentina nas eleições gerais de 2019 com o mapa das primárias, né, antes você tinha ali uma faixa central, né, do macrismo, né, nas províncias centrais de Córdoba, Mendoza, Santa Fé, e hoje, né, nas primárias, a coalizão do Alberto Fernandes ficou ali basicamente com um reduto ali no noroeste da Argentina, em Salta, Tucumã, La Rioja, né, fronteira com o Chile. Jujuy ficou com o macrismo, né, então ainda tem uma bolota dentro dessa mancha. Meio dividido, né? Jujuy tá meio a meio. A região fronteiriça com a Bolívia tá com a frente de todos. Lembrando que a eleição legislativa, né, a eleição para valer, né, vai ser agora no dia 14 de novembro, quando nós teremos em jogo metade da Câmara dos Deputados. Dos 257 assentos, 127 estarão em jogo, e 1/3 do Senado, né, dos 72 assentos do Senado, 24 estarão em jogo pelos 3 assentos de 8 províncias diferentes. E tivemos, então, né, a repercussão bastante forte desse resultado negativo. Tivemos essas demissões, os ministros entregando, né, os seus cargos, uma repercussão muito grande de toda a foto do Alberto Fernandes durante a pandemia, né? Então teve lá o decreto de isolamento, mas teve a festa de aniversário da primeira-dama na residência oficial de Olivos, e Cristina Kirchner
Eu tenho aqui informações confidenciais, exclusivas. Eu tenho o histórico de WhatsApp dela. Ela ligou pro ex-vice-presidente do Brasil, Michel Temer, e perguntou como redigir uma cartinha, como mandar ali um Harry Potter de scripta manente, né, verba volant, e também rolou uma cartinha da Cristina Kirchner para ela, que é vice-presidente, né, para o seu presidente, Alberto Fernandes. Então essa é a parte factual. Agora eu vou pegar aqui o meu mate e vou ouvir você explicando o que isso tudo significa e o que pode acontecer e o que exatamente aconteceu. E só lembrando que as PASSOS, né, que é as primárias abertas simultâneas obrigatórias, elas foram instituídas em 2011, justamente após a principal derrota eleitoral com a Cristina Kirchner à cabeça, né, no seu primeiro mandato. Em 2009, nas eleições legislativas, o Acordo Cívico-Social passou à frente da então Frente para la Vitória, que era a coalizão governista, né? Mas ali foi uma diferença, foi mais a queda do que a diferença, né? Porque ficaram com quase o mesmo número, né, de cadeiras, tanto no Senado quanto na Câmara, mas reduziu, né, 1/3 da bancada peronista naquela ocasião, né? E na carta que eu separei alguns trechos da Cristina, vamos falar um pouco mais disso, né? Também essas primárias, muito por conta da pandemia, foram as que tiveram o pior comparecimento desde 1925, e pensando nas primárias, bateu o recorde também, né? Um comparecimento de apenas 66,21%, né? Foram quase 23 milhões de votantes, sendo que são 34 milhões de inscritos. E, enfim, olhando, né, o mapa demográfico, o que chama mais atenção foi a derrota dos peronistas na província de Buenos Aires, que era o seu principal reduto eleitoral, e na capital federal conseguiram só maioria ali no extremo sul da capital, ali na região ali de Villa Lugano, enfim, próximo também do conurbano, né, ali no sudoeste da cidade autônoma de Buenos Aires. Bem, e ontem, né, a Cristina acabou escrevendo essa carta, que evidentemente chegou ao público, e eu separei aqui alguns trechos, né, mostrando aí essa cisão dela com o Alberto Fernandes, que era algo que a gente já tinha alertado quando da eleição da chapa há 2 anos, né? Porque eu sempre fiz questão de lembrar que a relação do Alberto Fernandes era muito boa com o Nestor Kirchner, né? Do qual ele foi chefe de gabinete, e justamente por isso acabava tendo alguns entreveros com a então primeira-dama, mas que também era deputada nacional, né? O Fernandes sempre foi muito mais moderado, sempre foi mais ao centro, não vou dizer moderado, né, mas ao centro do que a Cristina Kirchner. E ele que começou a vida pública dele num cargo dentro da gestão Alfonsin, né? Então ele sofre muito dessa desconfiança entre os seus pares peronistas por ter colaborado com um governo radical. No caso da União Cívica Radical, a gente sempre faz questão de lembrar disso, porque é uma legenda que, apesar do nome, é um partido de centro, né? E defende, né, os valores conservadores, enfim, é a legenda mais tradicional da Argentina. Então, assim, a carta é uma delícia. Ela, num dos textos, ela fala que como eu não sou mentirosa e muito menos hipócrita, nunca digo em público o que não sustento no privado e vice-versa. Devo mencionar que durante o ano de 2021 tivemos 19 reuniões de trabalho em Olivos,
que daí só comparando seria como o Palácio da Alvorada, né? O Alberto Fernandes tem sido bastante criticado por despachar bastante lá da Quinta de Olivos e não da Casa Rosada, que seria o Palácio do Planalto, trazendo aqui para a analogia brasileira, né? Nós nos vemos ali e não na Casa Rosada, que é uma proposta minha e com a intenção de evitar qualquer tipo de especulação e operação midiática de desgaste institucional. Nas primeiras 18 reuniões, a última delas em 7 de setembro, eu sempre planteei ao presidente o que para mim constituía uma delicada situação social e que se traduzia, entre outras coisas, no atraso salarial, descontrole dos preços, especialmente dos alimentos e remédios, e falta de trabalho, sem desconhecer, obviamente, o impacto das duas pandemias, a macrista primeiro e a sanitária, aos 99 dias de ter assumido o governo, né? E isso foi algo que foi bastante utilizado durante a campanha, né? Que o governo Alberto Fernandes espera por esse 100º dia de normalidade, né? É essa a ânsia da atual gestão, né? Porque ele assume ali no final de dezembro de 2019 e exatos 99 dias que é decretado, né, a pandemia na Argentina. Também apontei que estava crente, levávamos a cabo uma política de ajuste fiscal equivocada que estava impactando negativamente a atividade econômica e, portanto, o conjunto da sociedade e que, inubitavelmente, isso ia ter consequências eleitorais. Eu não disse só uma vez, eu me cansei de dizer, não só ao presidente. A resposta sempre foi que não era assim, que eu estava equivocada. E que, de acordo com as pesquisas, íamos ganhar muito bem as eleições. Minha resposta, invariavelmente, era: não leio as pesquisas, eu leio economia e política. Trato de ver a realidade. Uma realidade que indicava que no ano de 2015 perdemos as eleições presidenciais no segundo turno e por uma escassa diferença, com o maior salário em dólares na América Latina, que representava mais que o dobro do salário atual, e com uma inflação que era menos da metade da atual. Daí agora vem uma punchline que eu já tinha alertado, né? Fui, sou e serei peronista. Por isso pensava que nós podíamos ganhar. E não dizia só o presidente. Muitos companheiros e companheiras escutaram os meus temores. Na província de Buenos Aires, termômetro indesculpável da temperatura social e econômica do nosso país, no domingo passado nos abandonaram 440.172 votos daqueles que obteve a Unidad Ciudadana no ano de 2017 com a nossa candidatura ao Senado da Nação. Daí ela está se referindo à eleição dela há 4 anos como senadora pela província de Buenos Aires. Recordo que quando perdemos as eleições legislativas na província de Buenos Aires no ano de 2019, com Néstor como candidato a deputado nacional, quem Alberto considera com justiça o melhor presidente da democracia, na segunda-feira seguinte às eleições, não só ele renunciou à presidência do Partido Justicialista, assim como eu, como presidenta da nação, pedi a renúncia de quem era o meu chefe de gabinete, entre outros. Na terça-feira, dia 14, outra vez em Olivos, tive minha última reunião com o presidente da nação. Haviam passado 48 horas sem que ele se comunicara comigo. E me pareceu prudente chamar-lhe e dizer-lhe que eu tinha que falar com ele. Deixei passar 48 horas deliberadamente para ver se ele me chamava. Devo dizer que as outras 19 reuniões, a maioria delas foram minha iniciativa. Ali eu manifestei que era necessário relançar seu governo e propus nomes como o do governador Juan Mansur para a chefia do gabinete. Sei que se surpreenderão com a minha proposta. É de notório saber as diferenças já superadas que eu tive com ele, quando foi meu ministro de Saúde desde 2009, quando decidi remover a então ministra da Saúde pelo fracasso no combate à pandemia da gripe A, H1N1.
Agora eu vou passar para os trechos de um áudio da deputada Fernanda Valerros, também kirchnerista, da província de Buenos Aires, e que foram vazados logo depois da carta da Cristina. Todos esperávamos que o doente do Alberto Fernandes, que na segunda às 8 da manhã estivera fazendo uma conferência de imprensa num escritório com todas as renúncias sobre sua mesa. Não o fez e não quer fazer. Quer conservar o seu núcleo de inúteis que seguem ocupando os escritórios da Casa Rosada e não estão fazendo nada. Não existe condução política porque o chefe do gabinete é um palhaço, se referindo ao Santiago Cafiero. Ele está atrincheirado na Casa Rosada. E daí ela usa uma referência às ocupas, né? Ele chama ele de ocupa, porque ele não tem votos, não tem legitimidade e ninguém o quer lá, dizendo que ele estaria ocupando um lugar que não o pertence, né? Usando aí uma gíria popular. À direita sobram opções. Veja bem se alguém vai votar nesse mequetrefe que não serve para nada. A nossa gente não o quer. Não quer justamente porque não se subordinou à política para a qual foi eleito. E daí agora ela faz referência ao atual ministro da Economia, que é o principal pivô dessa crise política, né? Martim Guzmán fez um orçamento onde se partia da premissa que em março se terminaria a pandemia. Todos sabíamos que era uma mentira. Mas não só isso. Quando ocorreu o óbvio, que era para endurecer as medidas de cuidado, não houve medidas econômicas que as acompanhassem. E vivemos em um equilíbrio fiscal. Equilíbrio fiscal com 50% de pobreza em meio à pandemia. Era óbvio que a gente não ia aplaudi-lo. E assim, né, o áudio começou chamando ele de doente, e aí não sei se com ligação por conta né, como consequência da carta da Cristina Kirchner ou não. Hoje, né, o Alberto Fernandes fez uma reunião, né, com sua equipe. Também, né, esteve presente ali o chefe de gabinete citado recentemente aí no áudio, de que seria um inútil. E hoje o Alberto Fernandes passou, né, a manhã e a tarde nessas reuniões para a articulação de um novo gabinete. Porém, no momento que estamos gravando o programa, não tem notícias, né, de eventual formação desse novo gabinete, de novos ministros, ou então se a Cristina Kirchner fez parte dessas reuniões que ele teve, repito, hoje, dia 17, de manhã e no período da tarde. Mas, né, o racha tá bastante exposto, né, para ser gentil aí, já que vocês ouviram tanto trechos da carta quanto do áudio da deputada, e, né, o que o Matias nos trouxe não foram palavras lisonjeiras. E uma questão bastante simbólica, né, que não passou desapercebida, até porque daqui a pouco mais de 3 meses teremos 20 anos, né, do estagido social, que acabou com a renúncia do Fernando de la Rúa, de que o Alberto Fernandes, na última quarta-feira, saiu de helicóptero da Casa Rosada justamente para evitar, né, a pressão popular, né, ali no microcentro de Buenos Aires, indo pelos ares até a Quinta de Olivos, né? Então, tanto peronistas quanto opositores acabaram se utilizando dessa imagem para atacá-lo, né? E talvez, né, Felipe, eu acho que a grande surpresa que tivemos nessas primárias tenha sido a votação expressiva, né, que o candidato Javier Milei teve na cidade autônoma de Buenos Aires, conquistando aí 238.522 votos, o que representa 13,66%
dos votos válidos na capital. Ele que é candidato pela coalizão La Libertad Avança, né? E a sua parceira de chapa, a Victoria Villarruel, é presidente do Centro de Estudos Legales sobre el Terrorismo e suas vítimas, né? Que é uma maneira mais sofisticada de defender a ditadura, né? É o terrorismo nunca mais da Argentina. Pois é. E assim, agora vamos falar um pouco desse personagem que é bastante sui generis e é fruto dos nossos tempos, né? Porque ele acabou se tornando uma figura muito midiática nos últimos anos, e daí ele cria personagens, né, como o Capitão ANCAP, né, porque ele se considera anarcocapitalista, né, é inspirado pela escola austríaca e na interpretação radical do Murray Rothbard. E acabou, né, crescendo aí a sua popularidade porque ele é um habitué, né, dos programas da farândula, né, desses programas de fofoca que são muito populares também na televisão argentina, né, como com a Mirta Legrand, que faz uma mesa de jantar, com a vedete Moria Kazan, que também era apoiadora da ditadura, de família militar. Ele acabou brigando com a Sol Pérez, né, que também é uma jovem panelista, enfim. Chamou o chefe de governo de Buenos Aires, o Horácio Rodríguez Larreta, que talvez seja um dos principais presidenciáveis daqui 2 anos, de surdo de merda no mês passado, né? Esquerdista de merda, se colocando à direita do macrismo, né? Porque o Horácio Rodríguez Larreta é da coalizão Juntos por el Cambio. É importante colocar isso. O cara que ele chamou de esquerdista de merda é um cara ligado ao Macri, é um crítico do Alberto Fernandes, inclusive. E ele foi um dos grandes negacionistas, né, em relação à pandemia. Vou até ler uma citação dele, de que ele diz que, na realidade, não tem pandemia. O que está gerando esse desastre é a quarentena cavernosa do governo, né? E para minha infelicidade, Felipe, tem um dado da biografia dele eu sei do que você vai falar. Que me deixou puto, já que durante a sua juventude ele foi goleiro nas categorias de base do Chacarita Juniors e inclusive circulou, né, nos meios funebreiros aí uma foto de 3 apoiadores deles porque ele tem o corte de cabelo dele, né, a falta de penteado, vamos dizer assim, é bem característico, assim, é quase um Guga Chakra. E daí levaram 3 apoiadores deles estão com uma bandeira com esse corte de cabelo e escrito Libertários de Chaca. Então, enfim, uma vergonha, né? E ele utiliza, né, esse passado, né, dele como goleiro das categorias de base do Chacarita, se bem que eu não vi nenhuma foto, mas... Não tem nenhuma foto e assim... ele é um cara que tem uma altura normal. Eu não vou dizer que ele é baixinho, ele tem mais ou menos minha altura. Ou seja, ele não tem altura de goleiro. Pois é. E ele usa tanto esse fato quanto ele ter sido vocalista de uma banda rolinga, né? Que é esse subgênero na Argentina de fãs de Rolling Stone, chamada Everest, para se dissociar, né, de uma imagem de playboy, né, de cheto na Argentina, já que ele foi criado no bairro de Palermo, na zona norte de Buenos Aires, uma região de classe média alta, e o pai dele era um empresário dos transportes, né, e ele acabou estudando na Universidade de Belgrano, que é uma instituição privada, inclusive ele várias vezes critica a Faculdade de Ciências Econômicas da UBA, né? Chama eles de keynesianistas, enfim, essa disputa aí em relação aos economistas, né? Trazendo para a realidade brasileira, ele cresceu nos Jardins, estudou no INSPER, fala mal da USP, e foi goleiro do Juventus. Foi goleiro do Juventus da Moca e é uma mistura de Nelson Rubens com Danilo Gentili. E um tiquinho de Constantino.
Então é mais ou menos isso. E só para lembrar, assim, caso os nossos ouvintes mais recentes e tal, né, você disse que ficou puto porque você é torcedor e sócio do Chacarita Júnior. Pois né? é. Para quem não souber disso, só contextualizando. E fico lá, o pessoal tá putaço, né? Porque o Chacarita é um clube muito vinculado ao peronismo, né? Foi fundado num comitê socialista, então tem um pessoal que tá bastante puto aí com essa tentativa, né, de uso da imagem do clube, né? E bem, a crise política na Argentina, ela acabou atravessando um pouco o Rio da Prata, né? Já que hoje o ex-presidente uruguaio Julio María Sanguinetti, né, que chefiou o país em 2 mandatos, o primeiro na redemocratização de 85 a 90 e depois foi eleito de 95 a 2000, né, justamente no maior período de crise econômica do país, acabou se aproveitando da derrota dos peronistas para atacar os seus adversários da Frente Ampla. Isso porque, né, tivemos aí uma greve geral, no qual cerca de 100 mil pessoas estiveram nas ruas de Montevidéu. Isso é um dado relevante, né, pensando que a população do país é de cerca de 3 milhões e meio, mas calculam que quase 1 milhão de uruguaios vivam fora do país. Então tem um impacto muito grande, já porque o Partido Colorado faz parte da chamada coalizão colorida, no qual é a base de apoio do atual presidente do Partido Nacional, conhecido como Blanco, o Luiz Alberto Lacalle Pou, do qual o Julio María Sanguinetti acabou convivendo bastante com o pai do atual mandatário, né? E essa greve geral, que foi convocada, né, pela CNT, a Central Nacional dos Trabalhadores, está relacionada com 135 artigos da Lei Urgente de Consideração, que foi aprovada em julho do ano passado, que é a reforma econômica do atual governo, né? Então, num total de 475 artigos. Então, os trabalhadores foram às ruas, né, em defesa da terra, da educação pública, da saúde, de moradia digna, contra a fome e baixo o lema artiguista de que os mais infelizes sejam os mais privilegiados. Aí do Uruguai a gente passa de novo pela Argentina, né, já que o Chile tem esse problema. Sei que a gente vai pôr o Chile no roteiro, né, já que não abundam tantas fronteiras assim em relação ao Chile. E falando em fronteiras, né, justamente repercutindo uma questão da fronteira entre Chile e Argentina, né, já que o governo chileno, via o presidente Sebastián Piñera, publicou no final de agosto uma nova carta náutica do país. E essa nova carta náutica, ela inclui um pedação, né, de mar territorial ao sul do país, e dentre esse pedação, que é um termo extremamente geográfico, tem uma zona de 5.500 quilômetros quadrados que internacionalmente são reconhecidos como da Argentina. Lembrando que a fronteira sul entre Chile e Argentina ela é muito complicada, né? Porque a fronteira ali, ela literalmente faz uma curva, você tem a posição das ilhas, você tem o canal de Beagle. O próprio Matias aqui sempre lembra que tem uma disputa, né, entre Chile e Argentina sobre a cidade mais austral do continente americano, né? Aí um vai dizer que é a cidade permanentemente habitada, outro vai dizer que é a cidade, a habitação, enfim. Tem a questão também de que uma é no continente, a outra está na ilha, enfim. E tem essa disputa pela Patagônia como um todo, né? Mas também por esse título. Isso, e Chile e Argentina quase foram para porrada, né? 3 vezes em sua história, né? 2,5. A mais recente, no final da década de 1970, tanto que o Chile era a primeira opção da ditadura argentina para iniciar uma guerra. Aí o Papa João Paulo II interferiu e mediou
um acordo entre a ditadura argentina e a ditadura Pinochet para estabelecer a fronteira entre os dois países, via o Tratado de Paz e Amizade de 1984. Mesmo assim, na Guerra das Malvinas, né, o Chile famosamente apoiou o Reino Unido por baixo dos panos e tal. Então, é uma fronteira que historicamente sempre deu problemas, porém, supostamente, desde 1984, ela estava ali quietinha na sua. E aí agora o governo chileno, talvez por estar de saída, talvez aproveitar o momento de fraqueza argentina, com pandemia, economia, crise política, decidiu voltar a cutucar esse assunto. Inclusive, o ministro de Relações Exteriores do Chile, o Andrés Alamand, ele divulgou um vídeo pedindo por um diálogo entre os dois países para negociar a fronteira. Sendo que, novamente, supostamente a fronteira foi consolidada em 1984. A gente não está falando de renegociar um acordo assinado entre potências coloniais 200 anos atrás. A gente está falando de um acordo de 37 anos atrás só. Né? Então, isso acabou gerando aí uma polêmica, e essas informações, inclusive, quem trouxe foi a Silvia Colombo, que sempre relata sobre questões latino-americanas e já esteve aqui no repertório, né, nos aguentando numa entrevista. E também em relação ao Chile, a empresa chinesa Sinovac, que é a fabricante da Coronavac, anunciou que vai abrir uma fábrica da vacina no Chile, tá? Tanto para suprir a demanda interna, quanto para exportar, né, as vacinas para países da região ou para, enfim, países que sejam consumidores, que sejam usuários da Coronavac, e acaba se tornando mais um passo, né, dentre os vários, de uma grande presença econômica chinesa no Chile, uma coisa que é facilitada, inclusive, pelo fato de ambos serem da bacia do Pacífico. Né? Aí do Chile, nós vamos para o Peru. Cruzamos a fronteira norte, primeiro com o Pedro Castilho anunciando o pacotão, né, de medidas para diminuir os efeitos da pandemia. A gente já havia comentado desse pacotão no programa passado, porém, na segunda-feira, dia 6, né, nós tivemos a oficialização, né, desse pacote de auxílio, que vai, por exemplo, 13 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade vão receber cerca de R$440, 350 soles. Também vamos ter subsídios estatais para o preço do gás de cozinha, e também teremos a criação de postos de trabalho temporários em todo o território nacional. Lembrando que ele também tinha aquela ideia de empregar, né, jovens sem postos de trabalho nas Forças Armadas, ao menos temporariamente, mas ainda não é sobre isso. Agora, a principal notícia do Peru, muito provavelmente, é o fato de que, no sábado, dia 11, aos 86 anos de idade, morreu o Abimael Guzmán, né, o fundador do Sendero Luminoso. Ele, repito, tinha 86 anos, ele já estava internado há mais ou menos 2 meses, a causa específica não foi divulgada, ele cumpria, né, prisão perpétua, né, pelo seu papel na criação e na liderança do Sendero Luminoso, especialmente... E assim, crianças como eu e o Felipe, né, que cresceram nos anos 90, devem se lembrar da imagem dele, né, porque quando ele foi detido, o governo Fujimori fez questão de humilhar mesmo, né, e ele ficou preso numa cela pública com aquele clássico uniforme de prisioneiro do cinema, né? Ele listado em preto e branco, com uma barba preponderante, né? Enfim, então foi uma imagem que é bastante revisitada, né? Quando se fala desse período no Peru. Isso, ele estava preso desde então, né? Preso desde 1992. E aí... lembrando, o Sendero Luminoso é um grupo maoísta, de composição especialmente indígena, que foi muito ativo no sul do Peru
nos anos 1980 e anos 1990. A partir de meados dos anos 1990 ele se enfraqueceu, embora ainda exista. E, como a gente comentou várias vezes, quando a gente falou de eleições no Peru, o Pedro Castillo era muitas vezes acusado, e o Pedro Castillo, o atual presidente, que só o Matias trouxe que era um bom candidato, sempre vou frisar isso aqui, e o Pedro Castillo era muitas vezes acusado de ser simpatizante do Sendero Luminoso, ou então do partido dele, né, o Peru Libre, ser ligado ao Sendero Luminoso, então o terrorismo de esquerda voltaria e tal. E aí o que aconteceu? Não sei se para se afastar dessas acusações, ou não sei se por um sentimento genuíno, o Pedro Castillo tuitou: faleceu o líder terrorista Abimael Guzmán, responsável pela perda de incontáveis vidas de nossos compatriotas. Nossa posição de condenar o terrorismo é firme e inflexível. Só na democracia construiremos um Peru com justiça e desenvolvimento para o nosso povo. Então, ou seja, sem emitir nenhuma simpatia pelo falecido, muito pelo contrário. E agora também está tendo uma... Daí vem o toque de realismo fantástico sul-americano, né, Felipe? Também tem isso. E aí a outra discussão, né, lembrando que no conflito peruano, né, na guerra civil peruana, se preferirem, calcula-se que cerca de 70 mil pessoas morreram, né, somando todas as vítimas, inclusive não apenas as vítimas do Sendero Luminoso, mas também vítimas do Estado, sem falar nas centenas de milhares de mulheres que foram esterilizadas à força, né, mulheres indígenas, durante a ditadura Fujimori. E agora... E cabe lembrar, né, que o Sendero Luminoso era bastante ativo no sul do país, mas também realizou ações na capital, né? E não só ele, né? Porque a gente explica no Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o País que ali, entre os anos 60 e 80, surgem diversas guerrilhas por toda a selva, né? Como se chama no país, e que foi esse período, né, que é conhecido como o terrorismo pelas ações tanto da guerrilha quanto do Estado. E agora a discussão é o destino dos restos mortais dele. Porque a sua viúva, ela deseja sepultá-lo. Porém, o governo, pelo ministro da Justiça, né, afirmou, né, que seria preferível que os restos mortais dele fossem cremados para evitar que a sepultura dele se tornasse um símbolo político, um local de peregrinação, usando o termo que a gente usou até lá quando falou do Afeganistão, né? De idolatria, algo do tipo. Então, para evitar que se torne um símbolo político, um foco de manifestações de simpatizantes do Sendero Luminoso, coisas do tipo, o governo recomendou a cremação. Não sei se o governo teria autoridade para determinar o que pode ser feito ou não com os restos mortais de uma pessoa, né? O fato é que a sua viúva defende que ele seja sepultado, né, na sua cidade de origem. A Helena Iparraguirre, que também é parte do Sendero Luminoso, e eles se casaram na prisão, tá? Então, ainda tem essa discussão sobre o que acontecer com os restos mortais do líder falecido. Enquanto ela estava presa em Lima, ele estava na base naval de Callao, que fica próximo ali da capital, né? E um deputado da Renovação Popular, o José Cueto, um ex-almirante que estava por trás de operações antiterroristas, declarou, né, que ele lamentou muito que as autoridades da Procuradoria tenham impedido que se verificasse se o corpo que estava no necrotério em Callao era mesmo do terrorista Abimael Guzmán, o que foi confirmado, né, por
3 estudos científicos realizados pelos legistas em exames forenses. Agora vai vir que, né, Abimael Guzmán, o Tupac, o JFK e o Bin Laden estão vivos e juntos nas Bahamas. É aquilo que eu falei, Felipe, a relação com o Tupac, tá tudo explicado. Exatamente, o Tupac, o Bin Laden, o JFK e o Abimael Guzmán estão todos numa ilha vivos. Do Peru, né, cruzamos a fronteira com o Brasil, com basicamente 5 notícias, né? Ou seja, bastante notícias brasileiras aqui, né? Mas todas relativamente breves, tá? Começando pela semana passada, dia 7, quando a Polícia Federal Brasileira deteve o empresário dos Estados Unidos e ex-assessor do ex-presidente Donald Trump, Jason Miller, no Aeroporto Internacional de Brasília. Ele estava no Brasil para participar de uma conferência conservadora a convite de Eduardo Bolsonaro e foi detido pela Polícia Federal a pedido do STF para que ele deponha no âmbito do inquérito, né, dos protestos antidemocráticos convocados por apoiadores do presidente. Porém, ele teria ficado em silêncio durante o depoimento. Tá? Então, ele foi detido e logo depois ele foi liberado. Ele teria ficado em silêncio, pois como ele não era acusado, né, de nada, ele não tinha nenhuma acusação criminal, ele, enfim, teria tido essa possibilidade. A outra foi que o presidente Bolsonaro participou na quinta-feira, dia 9, por videoconferência, da 13ª cúpula do BRICS. Tá? Para quem quiser, especialmente você que estuda para o CACD e tal, pessoal de RI, entrem no site do Itamaraty e leiam a Declaração de Nova Delhi, tá? Que é a declaração resultante da cúpula, para vocês terem tudo ali que foi conversado. Claro que metade da declaração são aquelas coisas protocolares de sempre, né? Então, né, estamos cooperando em matéria disso, lamentamos as mortes pela Covid, queremos isso, queremos aquilo, porém, sempre tem uma outra coisa mais específica, mais interessante. Nesse caso específico, questões de cibersegurança, foi um tema bastante discutido. E, obviamente, né, que o Bolsonaro, como não é o tipo de coisa que vai render muitas manchetes aqui no Brasil, né, ele adota um comportamento completamente diferente. Né? Então, ele, durante a conferência virtual, né, a declaração de Nova Delhi, porque a Índia, teoricamente, foi a sede, porém, salvo engano, presencialmente, apenas o Xi Jinping, né, o Xi e o Modi se encontraram, porém todos os outros participantes foram por videoconferência. O Bolsonaro disse que a China é um parceiro essencial para a gestão adequada da pandemia no Brasil, parcela expressiva das vacinas oferecidas à população brasileira são produzidas com insumos originários da China, né? A China é um grande parceiro econômico brasileiro, um grande mercado para os produtos brasileiros. Então, assim, ele adota ali um comportamento extremamente diplomático, porque é o tipo de coisa que não vai repercutir tanto, especialmente entre a base dele, que vai continuar dizendo, né, falando vacina do calça apertada, que a vacina tem um chip chinês, que a China que criou a pandemia, todo esse tipo de coisa. Né? A outra notícia é que tivemos a publicação, né, da lista das 100 pessoas mais influentes da revista Time, na última quarta-feira, dia 15, e a presença de uma brasileira, a empresária Luísa Trajano, né, dona do Magazine Luiza, do Magalu, consequentemente dona do Jovem Nerd, consequentemente dona do Nerdologia, consequentemente é minha patroa. Então, tá aí um abraço, chefa. E o texto que apresenta ela na lista foi de autoria do Lula, tá? Dentre outros nomes
latino-americanos, né, nessa lista de 100 pessoas mais influentes. Estão também a Elisa Loncón, que é líder mapuche da Constituinte chilena, né, que lidera a comissão constituinte, o artista cubano dissidente Luiz Manuel Otero Alcântara e também a mexicana Olímpia Coral Melo, tá? São ela que é líder pelos direitos das mulheres e especialmente na campanha pela regulamentação do aborto de gestação e na luta contra o revenge porn, né? Contra a publicação sem autorização, publicação indevida de imagens íntimas de mulheres na internet, muitas vezes feitas por ex-namorados, ex-parceiros, em atos né, como o próprio revenge porn diz, né, em atos de vingança por algum rancor, enfim, ou simplesmente para tentar difamar a ex-namorada após o término do relacionamento. Então, são as personalidades latino-americanas que estão aí na lista das 100. E se você tiver curiosidade, você pode entrar lá no site da Time e ver lá todas as 100 pessoas, que tem desde Britney Spears até Joe Biden, né? Próxima notícia, isso muitos dos nossos ouvintes já devem ter visto, né? O que acontece? Próximo dia 21, terça-feira, nós teremos a abertura da Assembleia Geral da ONU, que a abertura normalmente é feita, né, tradicionalmente é feita, com o discurso da representação brasileira, seja do presidente, seja do ministro de Relações Exteriores, seja do chefe da missão na ONU. Inclusive, isso quer dizer que semana que vem, muito provavelmente, se tudo der certo, teremos o nosso querido Guilherme Casarões aqui, comentando o assunto. Ainda não o convidei oficialmente, mas já é uma tradição aqui no nosso programa. Já está público. Já está público, né? Tradição, enfim, é contrato, direito consuetudinário. E o que aconteceu? A Prefeitura de Nova York queria, tá, a necessidade de um comprovante de vacinação para que as delegações estrangeiras pudessem entrar, né, na cidade, já que a sede da Assembleia Geral fica em Nova York. Porém, como a sede, né, das Nações Unidas, ela tem ali uma característica própria, né, no direito internacional, isso foi abandonado. Então, essa certificação de vacinação não pode ser cobrada. O que pode ser cobrado é o certificado de vacinação, caso essa pessoa queira, por exemplo, discursei na ONU, agora eu quero ir no McDonald's. Agora eu quero ir lá no café onde filmavam Friends, ou no diner do Seinfeld. Não. A prefeitura pode te barrar. E por que estamos falando disso? Porque o Bolsonaro disse que não vai fornecer comprovante nenhum, que não vai se vacinar e que vai comparecer presencialmente, tá? Então, assim, ao que tudo indica, ele vai poder entrar, né, vai poder ir, né, para a ONU, fazer sua declaração, vai poder ficar no hotel eventualmente e tal. Porém, dependendo do tipo de atividade que ele for exercer, que ele for querer fazer, talvez tenha problemas com as autoridades nova-iorquinas, tá? E é mais ou menos como quando, um episódio assim que a gente até comentou aqui um tempo atrás, né, quando o Gaddafi foi falar na ONU, e aí, como ele estava ali em várias listas, né, e Gaddafi era uma personalidade, né, não muito benquista na sociedade dos Estados Unidos, aí não queriam recebê-lo, e o Donald Trump cedeu o gramado, né, de uma propriedade dele para o Gaddafi montar ali a sua tenda, né, e ficar lá. Sim, seguindo os costumes berberes, como a gente tinha falado na coluna aberta, né? Isso. Então, não teremos essa exigência de comprovação de vacina, porém as autoridades nova-iorquinas podem ainda querer alguma coisa. E especula-se, né, que o Bolsonaro ele vai defender no seu discurso o chamado marco temporal, né, da demarcação de terras indígenas, dizendo que, né, ser um marco temporal vai falir o agronegócio, vai inviabilizar o agronegócio, coisas que são mero discurso, né, a real é essa.
mas que pode gerar um impacto negativo, né, em relação às relações exteriores do Brasil, já que, né, como parte dessa política de morde-a-sopra que ele segue desde o primeiro dia de governo, se a gente for falar de outros discursos dele na ONU, sempre costumavam ser um pouco mais agradáveis aos ouvidos internacionais, né? Então muita gente esperava que ele fosse ter ali um discurso um pouco mais, não vou nem dizer conciliador, mas eu vou dizer protocolar, né? Aparentemente não será o caso. Se ele vai realmente agir assim, não sabemos ainda, né? Porque não dá para saber. E finalmente, né, nas redes sociais, muito tem se falado sobre o fóssil do dinossauro brasileiro, o Birajara jubatus, que foi descoberto no Ceará e foi contrabandeado em 1995 para a Alemanha. Por quê? Porque essa semana, né, semana passada, melhor dizendo, o Museu de História Natural de Karlsruhe, na Alemanha, disse que não vai devolver coisa nenhuma, dizendo que pela lei alemã o fóssil é deles e ponto final. Então eu queria aproveitar essa notícia, porque muita gente marcou a gente, né, sobre questões de direito internacional. Eu não faço a mínima ideia do ponto de vista da lei internacional, tá? Porém, primeiro, nós conversamos sobre esse assunto, embora brevemente, com Alexander Kellner, o diretor do Museu Nacional, no repertório. Então ouço a entrevista com ele. E segundo, o pessoal do Colecionadores de Ossos, tá, tem feito um material bem legal sobre esse assunto, tanto a Aline Giraldi quanto o Tito Aureliano. O Xadrez Herbal, inclusive, é parceiro do Colecionadores de Ossos. Eu precisava divulgar até melhor algumas coisas aqui. Nós somos, inclusive, patrocinadores, né, do Dino Hazard, né, o jogo que eles criaram, que está na Steam, inclusive. E eles tanto fizeram uma live, né, no canal deles, no YouTube, tá? Colecionadores de Ossos. A live se chama Legislação Brasileira sobre Fósseis. E a Aline também participou do Café da Manhã, né, o podcast da Folha de São Paulo, que imagino que todo mundo conheça, nessa quinta-feira, dia 16, sobre o Ubirajara. Tá? Então, nós não temos muito como comentar o assunto, mas nós sabemos quem pode. Nesse caso, Alexander Kellner, entrevista no repertório, a live do Colecionadores de Ossos e a participação da Aline no Café da Manhã. Tá? Então, fiquem de olho. Aí, do Brasil, nós cruzamos a fronteira com a Venezuela, né, onde foi anunciado um acordo parcial entre o governo e a oposição, né, na cidade do México, concordando sobre a questão do território de Esequibo, né, a disputa territorial com a Guiana, e segundo, a manutenção da proteção social dos venezuelanos. E muito provavelmente, como parte desses acordos, a empresa Monômeros, né, que é uma empresa, né, venezuelana na Colômbia, que, como o governo colombiano reconhecia a oposição do Guaidó, né, então reconhecia a gestão Guaidó sobre a empresa química Monômeros, agora, como parte desse acordo, a empresa vai voltar a ser gerenciada pelo governo Maduro, e o governo colombiano aceitou essa transferência. Essa empresa que ela é voltada especialmente para a produção de fertilizantes, faz parte ali da indústria petroquímica venezuelana. E, finalmente, a Michelle Bachelet, alta comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos, durante a 48ª sessão do Conselho, pediu que todos os países retirem sanções contra a Venezuela como parte desse diálogo, como parte dessa normalização de relações. Da Venezuela, começamos ali a subir pela América Central. Na Nicarágua, né, o governo pediu a prisão do escritor e ex-vice-presidente Sérgio Ramírez. Ele se torna, então, mais um sandinista a ser perseguido pelo governo Ortega. O Sérgio Ramírez, que foi vice-presidente do próprio Daniel Ortega. Tá?
e foi um integrante importante da Frente Sandinista, participando das negociações para o acordo de paz que encerrou a Guerra Civil dos anos 1980. Então, estamos falando de uma liderança importante histórica sandinista, embora ele não fosse guerrilheiro, né, ele não fosse combatente, mas uma liderança sandinista histórica importante, e teve a sua prisão pedida por ser opositor do governo. Em El Salvador, tivemos um grande protesto com milhares de pessoas nas ruas contra o governo do Nayib Bukele e também contra a introdução do Bitcoin, tá? São duas pautas diferentes, tá? Mas que se uniram. Uma pauta é no à la ditadura, contra a reforma do judiciário do Nayib Bukele, que a gente explicou no programa passado, que aposentou compulsoriamente 1/3 dos juízes salvadorenhos numa tacada só. E outra pauta é a rejeição ao Bitcoin, dizendo que ela vai levar à inflação e instabilidade. Inclusive, tacaram fogo no que seria um caixa eletrônico que opera bitcoins na capital, tá? Então, assim, você pode realizar operações usando Bitcoin via esse caixa eletrônico. Lembrando que a gente falou bastante disso alguns meses atrás, quando foi a notícia, né? O governo salvadorenho, ao oficializar o Bitcoin como uma moeda de circulação nacional, alega que isso vai ajudar na remessa de dinheiro por estrangeiros, por salvadorenhos que vivem no estrangeiro, para os seus familiares, né? Contornando então os grandes bancos, taxas bancárias, eles vão poder mandar dinheiro diretamente para os seus familiares, tá? Então, tivemos esse grande protesto com alguns milhares de pessoas nas ruas da capital, repito, com duas pautas diferentes que acabaram dialogando, né, entre si. De El Salvador, vamos para o México, né, a gente pula a Guatemala, com algumas notícias. Primeiro, a prefeita Cláudia Sheinbaum, da Cidade do México, né, que é prefeita / governadora, né, anunciou que a estátua do Cristóvão Colombo, que fica localizada na Avenida Paseo de la Reforma, né, numa posição de destaque, ela havia sido retirada para restauração e agora foi anunciado que ela será realocada para um local de menos destaque no Parque de las Américas e na avenida, né, no Paseo de la Reforma, que é uma avenida, será colocada um monumento homenageando mulheres indígenas. Tá? E o anúncio foi feito no domingo, dia 5, que é justamente o Dia Internacional da Mulher Indígena. Então vai ser colocado outro monumento e o do Colombo vai ser colocado em um parque, numa posição, numa localização mais discreta. Abro aspas para a prefeita / governadora. É claro que reconhecemos Colombo, mas há várias visões. Enquanto uma fala em descoberta da América, outras civilizações riquíssimas já existiam no México por séculos. Então, né, justamente valorizar essa herança mexicana. A Suprema Corte mexicana votou para a descriminalização do aborto nacionalmente, tá, gerando aí um precedente. Vejam que a Suprema Corte ela não pode, né, legalizar o aborto de gestação, porque eles não podem fazer lei. O que eles fizeram foi basicamente descriminalizar. Por quê? Porque grupos, né, de direitos femininos foram até a Suprema Corte para pedir a libertação de mulheres presas ligadas a aborto de gestação, seja porque realizaram seja porque trabalhavam em clínicas ou em grupos de assistência. E o que a Suprema Corte fez foi dizer que, pelas leis mexicanas, não é crime, não está tipificado como crime. Então essas mulheres não podem ser punidas. Então colocou o aborto de gestação numa espécie de limbo jurídico, ou seja, não é tipificado como crime, então a gente não pode punir, mas também não está legalizado ainda. Então, muito provavelmente,
o próximo passo vai ser o governo do López Obrador propor a positivação, né, do aborto de gestação nas leis mexicanas. Infelizmente, tivemos mais um terremoto no México no dia 7 de setembro, né, na região sudoeste, perto de Acapulco. Deixou pelo menos uma pessoa morta e danificou diversas propriedades. Eu disse infelizmente porque a gente, né, várias vezes comenta de terremotos no México, já que o México é um país que geologicamente está numa posição bastante complicada ali, como vários países da costa pacífica americana. E ontem, quinta-feira, dia 16, o Andrés Manuel López Obrador, presidente do México, recebeu o seu homólogo cubano, o Manuel Díaz-Canel, e que o México pediu pelo fim, né, das sanções e do bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba. A viagem, né, continuaria ainda hoje, né, e agora no sábado, dia 18, nós teremos a cúpula de Estados latino-americanos e caribenhos, da CELAC, e estão confirmados a presença do Pedro Castillo, do Alberto Fernandes, pelo menos, né, até agora, não sei se vai ter uma mudança na agenda por conta da crise, e também do Lúcio Arce, o presidente boliviano. Então, por isso que o Miguel Díaz-Canel foi antes. Hoje ele ainda estará em visita bilateral, ou seja, quaisquer acordos, algo que for ser anunciado, sairia hoje ou no final de semana, e no final de semana teremos a cúpula da CELAC. E falando em Argentina, eu sei que o Matias tem uma atualização ainda sobre a Argentina, porém, a gente vai dar aquela, entre aspas, né, roubadinha e colocar, né, a gente, né, o Haiti, ele é América Latina, não é? Algumas pessoas vão dizer que é, outras dizem que não, pra gente é. Então, vamos falar aqui rapidamente do Haiti, já que o primeiro-ministro do país, o Ariel Henry, ele demitiu o procurador-geral Bedford Claude e demitiu também o ministro da Justiça, o Rockefeller Vincent. Por quê? Porque o ex-procurador-geral, o Bedford Claude, disse que o Ariel Henry é um dos principais suspeitos do assassinato do Jovenel Moise e pediu para que o primeiro-ministro seja proibido de poder sair do país. E aí o presidente demitiu o procurador, o ministro da Justiça falou, olha, se você demitir mesmo o procurador, então eu vou renunciar, porque ou você traz ele de volta ou eu não vou servir, porque assim, você está interferindo na investigação. E aí o primeiro-ministro fez o quê? Demitiu o ministro da Justiça também. Né? Então, suspeito, né? Pois é, né? É para dizer o mínimo. Né? Quem vigia os vigilantes? Né? É epítome disso, né? Então, olha, primeiro, eu acho que você é o suspeito. Ah, você acha mesmo? Então você está demitido. Então, é basicamente isso. Por mais surreal que pareça, foi exatamente isso que aconteceu. Bem, e sobre a hora, né? A gente está gravando aqui na sexta-feira, dia 17, 23h34, no pique, já que foi anunciado há pouco tempo o novo gabinete do Alberto Fernandes, com diversos nomes próximos a Cristina Kirchner, principalmente o Juan Mansur, que a gente tinha citado na carta da vice-presidenta como o novo chefe de gabinete, e o Aníbal Fernandes, né, que já tinha passado por 5 pastas em 7 oportunidades, 2 delas repetidas, e agora é o novo ministro de Segurança, né? Ele que também já foi intendente de Quilmes, senador pela província de Buenos Aires, candidato derrotado ao governo da província, presidente do Quilmes, da Federação de Hóquei Argentina, enfim, é uma figura bastante conhecida aí da política argentina. Já o Santiago Cafiero será o novo chanceler, né? Ministro de Relações Exteriores no lugar do Felipe Solá.
enquanto que o Daniel Filmos, né, que foi ministro da Educação, Ciência e Tecnologia no governo Néstor Kirchner, volta agora quase para a mesma pasta, né, mas que agora dividiu a ciência e tecnologia da educação, né? Tivemos também outras mudanças, como novo ministro da Educação, que é o Jaime Perisky, que era o atual secretário de Políticas Universitárias, no lugar do Nicolás Trota. O Julián Domingues, que será o novo ministro de Gado, Agricultura e Pesca, assim como foi no governo Cristina Kirchner. E o Juan Ross, que será o novo secretário de Comunicação e Imprensa. Por outro lado, o Eduardo De Pedro, que tinha colocado seu cargo à disposição, segue como ministro do Interior, e o Alberto Fernandes não abriu mão do Martim Guzmán, que é o ministro da Economia, e do meu xará, Matias Culfas, que é o ministro do Desenvolvimento Produtivo. E o juramento do novo gabinete será realizado na próxima segunda-feira, às 16 horas, na Casa Rosada.